Eu sou Ricardo Trindade, professor da Universidade de São Paulo, presidente do Conselho Gestor do campus do Butantã. Estamos aqui hoje para apresentar a vocês a última fase do plano diretor do campus do Butantã, que inicia no início do ano com a definição de diferentes grupos de trabalho, abrangendo várias áreas, que se debruçaram sobre os problemas do nosso campus e fizeram leitura crítica analítica ainda na primeira fase a partir de abril. O conjunto dessa leitura crítica foi apresentado ao conjunto de docentes, alunos e funcionários da USP, a partir de um conjunto de workshops que permitiu a participação ampla da comunidade, e nessas workshops foram elaboradas propostas que foram em seguida analisadas por esse grupo de trabalho, consolidadas e de novo apresentadas ao conjunto de pessoas que pertencem ao campus. Essas propostas consolidadas, elas depois foram transformadas num conjunto de diretrizes, e essas diretrizes que constituem o plano diretor do nosso campus vai ser votada no dia 14 de novembro. Estamos aqui para detalhar esse conjunto de diretrizes, e para isso eu convido a professora Raquel Ronick, que coordenou esse processo, juntamente comigo e com o professor Miguel Buzal. Como já foi apontado pelo presidente do Conselho Gestor, a primeira fase do nosso plano diretor foi uma leitura crítica, analítica dos problemas, mas também das virtudes do campus. E o processo de discussão pública envolveu presencialmente 6 oficinas, mas também uma consulta online que contou com quase 1000 contribuições. Na segunda fase, que foi a fase de elaboração de propostas, todas as oficinas, o conteúdo das oficinas foram sistematizados e, de novo, 3 oficinas participativas e mais uma fase de consulta online. Tudo isso precedido e também retrabalhado por equipes técnicas coordenadas por docentes e pesquisadores da Universidade de São Paulo envolvidos com os mais distintos temas. Na fase final, que é isso que nós estamos nesse momento, nós trabalhamos a consolidação das propostas, e essa consolidação das propostas estão organizadas nos seguintes temas. A minuta final, que será enviada aos membros do Conselho Gestor no dia 31, vai conter as disposições gerais, caminhos e encontros, a ambiência e o patrimônio cultural, as áreas verdes e campus-parque multiespécies, o zoneamento interno, o campus e a cidade, a infraestrutura e serviços e, por fim, o sistema de planejamento, gestão e governança do campus e as disposições transitórias. Em cada um destes temas, nós estamos trabalhando agora de forma mais integrada e transversal os temas das áreas verdes, da fauna, da flora, da energia, da mobilidade, das questões de participação, da relação com a vizinhança, da relação com a cidade e do conjunto de infraestruturas, serviços que estão disponíveis nesse campus. Colocando o conteúdo das disposições gerais do plano diretor, ele vai afirmar os princípios e os objetivos do plano. Entre os princípios, é muito importante entender que estamos fazendo esse plano no âmbito de uma mudança climática e, portanto, a questão da mitigação, da adaptação, da sustentabilidade é um dos eixos fundamentais, mas também a qualidade de vida no campus, a inclusão, o pertencimento e o incentivo à inovação, tudo isso no marco de uma universidade pública gratuita e inclusiva. Qual é o objetivo do plano diretor? Bom, o objetivo é assegurar que para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, que é o elemento central, né, do que define a nossa universidade, precisam ser feitas de forma a que tenham qualidade e segurança. E para isso, o plano vai definir a ocupação do território, organizar o funcionamento do próprio campus, planejar, gerir, operar o campus, mas também essa ideia de que o campus é um laboratório vivo para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. O primeiro tema, que é um grande tema dos caminhos e encontros, ele implica
na verdade, em repensar o próprio plano urbanístico do campus, pensado num momento em que se organizava o espaço de uma forma rodoviarista, com grandes avenidas, pensando as unidades espalhadas no território e os deslocamentos via automóvel, os deslocamentos sobre pneus, procurando reverter, evidentemente, sem transformar completamente, essa estrutura, pensando muito em melhorar o uso dos transportes ativos, pé, bicicleta e coletivos, os ônibus, e vocês verão aqui que uma das previsões é preparar o campus para uma futura estação de metrô que foi sendo planejada em conjunto com o Departamento de Planejamento do metrô, para ser implantada ainda num prazo que não é o prazo abrangido por esse plano diretor de 10 anos, mas também melhorar todas as vias e caminhos para pedestres, para bicicletas, com implementação de iluminação, de arborização, de acessibilidade, de proteção contra as condições climáticas, inclusive novos caminhos, como vocês podem ver por esse mapa, caminhos em meios de quadra, caminhos que não correspondem apenas ao sistema viário principal, melhorando muito a conexão entre os lugares, mas também, e isso é uma diretriz bastante importante, constituindo ao longo desses caminhos centros de convivência, áreas para convivência, de tal forma que as áreas do campus, as áreas livres do campus, não são apenas áreas de conexão entre os pontos, mas são também áreas de uso, de apropriação e de convivência. Numa segunda perspectiva, muito relacionada com ela, nós destacamos a ambiência do campus e o seu patrimônio cultural nas suas múltiplas acepções. A necessidade de preservação e o reconhecimento que nós estamos falando de um campus que tem um patrimônio cultural edificado, paisagístico, ambiental, mas também constituído por práticas sociais, ou seja, um patrimônio imaterial. A proposta do plano diretor é estabelecer os critérios e categorias de preservação, mas também ter diretrizes para intervir nas edificações, respeitando características, mas também, evidentemente, nós estamos pensando na transformação do campus, preservando as suas características patrimoniais, mas também adaptando as edificações para os princípios de economia circular, da sustentabilidade e dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Isso significa concretamente também, e aí é possível ver nos mapas que acompanham o plano diretor, uma indicação muito clara de quais são os edifícios hoje em relação ao patrimônio edificado que estão tombados, e através de uma análise do estado de conservação de cada edifício, que edifícios que teriam prioridade de restauro, mas também edifícios que hoje necessitam intervenções no sentido da sua qualificação, e também indicações de edifícios que, embora não tombados ou reconhecidos pelos órgãos de patrimônio, merecem ter as suas características preservadas, mas também estão indicados ali os edifícios que necessitam intervenções transformadoras, e ali também estão presentes quais são as medidas que têm que ser tomadas para essas intervenções. Um elemento muito importante e inovador, eu diria, desse plano diretor é assumir que nosso campus, nas grandes áreas livres entre as edificações, começou a ser cada vez mais habitado por áreas verdes e por mais de 1.600 espécies de animais, transformando o nosso campus num verdadeiro campus-parque multiespécies. E ao transformá-lo num campus-parque multiespécies, existem diretrizes muito importantes dentro do plano de como conservar as áreas verdes e também indicações muito claras de um novo planejamento, por exemplo, um plano de arborização
urbana, um inventário da fauna, um inventário da flora e a criação de corredores ecológicos, para além das reservas ambientais reconhecidas neste mesmo plano diretor, a instauração também de corredores ecológicos e a preservação dessas reservas e todo o cuidado, por exemplo, em relação à iluminação para áreas mais próximas dessas áreas habitadas por animais, todas as diretrizes para sinalização, toda uma mudança na concepção dos sistemas de drenagem, adotando muito mais para as áreas verdes, sistemas, soluções baseadas na natureza, enfrentando a discussão climática com uma transformação da forma de pensar a infraestrutura do campus. Também uma proposta bastante importante e que está presente num dos mapas que está aqui colocado para que a gente possa ver, e todo esse material absolutamente disponível no site, né, do plano diretor, é o estabelecimento de um perímetro muito delimitado daquilo que a gente está chamando o Campus Parque. A delimitação desse Campus Parque seria delimitação para que em determinados horários, e regulamentando de uma forma muito clara as formas de ocupação, é uma área do campus, abrange o CP, abrange a Praça do Relógio, abrange ao longo da Avenida da Raia, com uma diretriz muito clara que uma parte dessa avenida se transforma num parque linear e, portanto, só a parte remanescente que permaneceria para uma circulação, mas esse perímetro do Campus Parque, incluindo também uma área do Tejo, né, o Parque Linear do Tejo, ele seria a área aberta para um uso pela comunidade, além da comunidade USP, evidentemente com toda a infraestrutura necessária dos bebedouros, dos sanitários, da gestão do lixo, enfim, das condições para que a comunidade possa se apropriar desse perímetro e com todas as salvaguardas de proteção para as unidades e órgãos que estão presentes dentro desse mesmo perímetro. Ali também estão estabelecidas algumas indicações de caminhos de visitação para a apropriação do patrimônio ambiental, cultural do campus, para além dessa região do Campus Parque e seus regulamentos também. Um dos elementos centrais da proposta do plano diretor é o estabelecimento de um zoneamento interno. Nesse zoneamento interno, o primeiro mapa que deve aparecer nesse zoneamento interno é o estabelecimento de uma forma muito clara daquilo que a gente está chamando de zonas consolidadas, e essas zonas consolidadas, elas abrangem o conjunto construído, os projetos e as obras que já estão feitas, com seus devidos afastamentos, áreas de proteção e visadas, as reservas também, e, portanto, se delimita, e aparece em amarelo nesse mapa, o que seriam as zonas livres, né? Voltando ao mapa, são as áreas livres remanescentes, que são aquelas que são capazes de recepcionar novos usos e formas de ocupação. Hoje, como a gente pode ver nesse mapa, não são muitas essas áreas. Nesse zoneamento também se estabelecem zonas especiais. O que são essas zonas especiais? Essas zonas especiais são perímetros que vão necessitar um projeto específico para poder repensar. É a zona do Campus Parque, do Parque do Tejo, é a zona do Parque dos Museus, é toda a área, né, de apoio à infraestrutura e serviços, onde hoje funcionam vários elementos da prefeitura do campus, que tem que ser repensada para poder abranger uma modernização de toda essa infraestrutura, além do que a gente está chamando de uma zona especial de centralidade do campus, entendendo as funções de centralidade e a necessidade de adaptação daquilo que hoje está ocupando essa área. Na sequência, no outro mapa, nós pegamos as áreas livres, aquilo que aparecia em amarelo no mapa anterior, e claramente destinamos essas áreas livres para os distintos programas e as distintas necessidades dos próximos 10 anos.
abrangendo tanto áreas de expansão das unidades e órgãos e serviços, que são as áreas onde vai se construir expansão de unidades, novos laboratórios edificados, novos bandejões. Estão ali projetados claramente 2 bandejões novos e um centro de tratamento de resíduos químicos, ali estão marcados dentro dessas áreas. Também estão marcadas nessas áreas que são destinadas para convivência e que vão receber centros de convivência de vários tipos, já falaremos deles, mas também vão receber, por exemplo, os usos temporários de feiras, né, de atividades ao ar livre. Nessas áreas também, que estão previstas aqui, estão marcados os estacionamentos, que, aliás, devem ser revistos nos planos diretores das unidades, já falaremos delas depois, e também estão destinadas às áreas para experimentos ao ar livre, que não são necessariamente de edificações, de modo que as áreas adequadas para esse tipo de expansão, dos vários tipos de expansão, já estão marcadas no campus. Também vai ser muito importante nesse plano diretor estabelecer de uma forma clara a relação entre o campus e a cidade em volta. Isso tanto do ponto de vista, né, da relação, por exemplo, com o bairro São Remo, a necessidade da regularização urbanística, regularização fundiária do bairro São Remo, mas também toda a redefinição de uma forma a qualificar muito melhor a fronteira com esse bairro, fortalecendo também a cooperação entre a USP e o São Remo, mas também em relação às instituições vizinhas com as quais convivemos, o Instituto Butantan, o IPT, o IPEM, o SEAD, trabalhando na direção de que, em conjunto, devemos, na relação com a cidade de São Paulo, estabelecer com mais detalhe a regulação urbanística dessa que é uma zona de ocupação especial dentro da legislação municipal de São Paulo. Estão presentes também na diretriz do campus e cidade a melhoria dos acessos ao campus, inclusive a ideia da criação de uma nova portaria de serviços, na área de serviços, a ideia de melhorias de algumas das portarias. Outro conteúdo muito importante são todas as novas diretrizes para a infraestrutura de serviços. Nós estamos falando de abastecimento de água, nós estamos falando de esgotamento, dos corpos hídricos, dos sistemas de conectividade e comunicação, dos resíduos sólidos, da energia e também do impacto disso tudo em gases de efeitos estufa. Então, as diretrizes para cada uma dessas infraestruturas estão presentes no campus, as diretrizes, por exemplo, em relação aos resíduos, né? Como gerir os resíduos, como reduzir os riscos, como se adequar às normativas, como valorizar os resíduos, ampliar a circularidade dos resíduos, a reciclagem, o reaproveitamento, como promover o uso racional e eficiente da energia, a redução das emissões de gases de efeito estufa, como pensar na direção da redução do consumo e da perda de água, como reaproveitar águas pluviais e poços artesianos, como restaurar cursos d'água e nascentes. Tudo isso faz parte das diretrizes dos serviços. Finalmente, no título 8 do plano diretor, nós vamos ter o sistema de planejamento, gestão e governança do campus. Não é possível implementar essas diretrizes se não avançarmos na forma de organização do planejamento e da gestão do próprio campus, em linha com todo o processo de modernização e melhoria da gestão da Universidade de São Paulo, que está claramente em curso. Nessa linha, está proposto aqui a criação de uma instância de planejamento ambiental e territorial,
e a criação de uma instância de operação de serviços e infraestrutura a partir da reorganização e redistribuição dos órgãos existentes, colocando claramente e separando duas instâncias. Uma que vai acompanhar a implementação do plano, que vai planejar as grandes infraestruturas, que vai normatizar todo o trabalho de manutenção, de reforma, de construção, uma outra estrutura que vai operar os serviços de infraestrutura e serviços. E nos serviços na operação dos serviços de infraestrutura, nós trabalhamos e está presente no plano para cada uma das infraestruturas e serviços, o que vai ter uma operação centralizada no campus, o que vai ter uma operação totalmente descentralizada que as unidades e os órgãos vão fazer e o que vai ter uma operação compartilhada. E para isso também está proposto no campus o GeoCampus. O que é o GeoCampus? O GeoCampus é um sistema de banco de dados que vai alimentar um processo de monitoramento e avaliação da gestão ambiental territorial, que vai conter dados não só sobre população no campus, sobre todas as redes de infraestrutura, sobre todos os serviços, os indicadores que vão ser utilizados para fazer esse acompanhamento e constituindo, finalmente, um cadastro unificado que, inclusive, vai poder ser acessado pelos pesquisadores. E nesse processo, nós estamos detalhando também todo o processo de divisão de competências entre essas instâncias de planejamento e, sobretudo, muito importante dentro desse tema também é a elaboração dos planos diretores das unidades. Os planos diretores das unidades, que serão o próximo passo, né, na implementação do plano diretor, é a forma concreta de aplicação dessas diretrizes na forma de funcionamento e nos planos futuros de reforma, transformação, requalificação, restauro das próprias unidades, usando as diretrizes gerais do campus. Claro que no final, as disposições finais e transitórias estabelecem prazos para a constituição dessa instância de planejamento, desse órgão de operação centralizado, para a elaboração dos planos diretores das unidades e também estabelece o próprio processo de implementação e de acompanhamento do plano diretor, com a ideia de que é um plano diretor para os próximos 10 anos, com uma revisão intermediária imediata. Nós acreditamos que essa proposta do plano diretor foi fruto de um processo intenso de elaboração técnica daquilo que de melhor essa universidade soube produzir para cada uma dessas áreas, mas também de um processo intenso de debate envolvendo a comunidade do campus e naquelas questões relativas à relação também com os vizinhos que habitam e se apropriam e convivem conosco dentro desse campus. Essas propostas, como já foi colocado inicialmente pelo professor Ricardo, neste momento elas foram consolidadas através desse documento, já disponível no site do Plano Diretor. No dia 31, a minuta do Plano Diretor será enviada para os membros do CG, que terão até o dia 11 de novembro para apresentar emendas específicas, supressivas, modificativas ou aditivas aos artigos e parágrafos do plano, para que no dia 14 de novembro possamos fazer a votação final dessas emendas através de destaques e a votação da minuta do plano diretor. E, finalmente, para que aquilo que vai sair do Conselho Gestor possa ser encaminhado para votação como uma resolução no Conselho Universitário previsto para o dia 10 de dezembro.